revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. O programa Então Foi Assim, todos os domingos, às 11 da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 da noite. Aguardo vocês. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Café Colombo, todos os domingos, 2 da tarde. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Neste sábado, 10 da manhã, Simetria. Um programa especial que aborda temas ligados à saúde, ecologia e religiosidade. Música, entrevistas e muita informação para pessoas especiais assim como você. Simetria, sábado, 10 da manhã, aqui na sua Rádio Universitária FM. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a nossa rádio pública. Agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor no curso de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. No último mês, o Brasil foi tomado por uma nova crise, consequência da ausência de políticas e investimentos na infraestrutura de transporte de cargas e pessoas. O país se descobriu refém do chamado sistema modal rodoviário. Os motoristas decidiram parar, insatisfeitos com a mudança na política de preços, principalmente para o diesel, e nós ficamos sem abastecimento de combustível e em supermercados durante cerca de uma semana. E ainda hoje estamos vivendo a consequência disso, com a dificuldade que algumas regiões, por exemplo, têm enfrentado para encontrar gás de cozinha. A situação é delicada e aparentemente longe de ser resolvida. Ontem, quinta-feira, o Ministério do Transportes apresentou uma nova tabela de preços mínimos para fretes no Brasil e revogou a tabela horas mais tarde. Frente a todas essas incertezas, o Fora da Curva hoje pergunta, afinal, quem vai pagar a conta por essa crise? Eu recebo hoje aqui no estúdio a doutora em Economia Pública pela Universidade de Paris I, cientista social e professora aposentada da UFPE, Tânia Bacelar. Bom dia. Bom dia. Você que está nos ouvindo na Rádio Universitária também pode acompanhar a transmissão em vídeo, ao vivo, aqui do estúdio em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Programa Fora da Curva, repetindo, facebook.com/Programa Fora da Curva. Lá você também pode enviar perguntas e comentários que a nossa equipe de rede já está a postos para trazer suas questões aqui para o estúdio. Tânia, bom dia mais uma vez. Para começar, eu queria que você falasse como é que você vê essa crise que a gente está vivendo. Bom dia também aos ouvintes. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Acho que esse programa está prestando um excelente serviço à nossa sociedade, não é? Estimular a gente a refletir sobre isso que a gente está vivendo. E aí eu começo refletindo sobre crise. Sempre que me fazem essa pergunta, eu sinto que a gente está preocupado com esse momento que a gente está vivendo, ou seja, com a conjuntura. E você começou falando da crise que a gente viveu recentemente, que mostrou que o país é refém de um modo de transporte único, quase, né? E que bateu em todo mundo, bateu no país inteiro. Então, essa, de fato, é uma faceta da crise evidente. Mas eu gosto de raciocinar sobre crise com uma visão também mais estrutural, como chamam os economistas. Ou seja, olhando mais para o médio e longo prazo, saindo hoje e vendo que a crise que a gente vive conjuntural, ela está dialogando com o que eu chamo de crise estrutural. E quem define melhor para mim essa situação é o conceito de crise que Gramsci usava. Ele dizia que para ele a crise é um momento em que o novo ainda não nasceu
e o velho ainda não morreu. E ele complementa com uma reflexão que é fantástica. Ele diz assim: e nesse interregno se observam fenômenos mórbidos os mais variados. Eu acho que não tem quem melhor defina o que a gente está vivendo, tá certo? A eclosão de certos fenômenos mórbidos que só se explicam se a gente pensar que nós estamos no meio de uma transição entre um momento que a gente viveu antes e um momento que a gente vai viver depois. O que é que eu estou querendo dizer? Tem várias crises. Sim. Tem essa crise que é esse momento de transição, de passagem, que a sociedade mundial está passando e que o Brasil está passando, consequentemente. E tem a nossa crise brasileira, que dialoga com isso numa conjuntura muito adversa. Aí é o lado conjuntural da nossa crise. E no Brasil é incrível porque, além de tudo, a gente tem várias crises. A gente tem uma crise econômica, porque a economia desacelerou e não consegue voltar a funcionar direito. Nós temos uma crise política, que é filha do impeachment. Aí temos um governo sem legitimidade e beirando uma crise institucional. Então, no ambiente político a gente tem um momento de crise e no ambiente social também, porque a sociedade está passando por um momento de grande dificuldade exatamente porque essas duas outras transformam isso numa crise social grave. Nós já temos uma crise social estrutural no Brasil e, como se não bastasse, na conjuntura, a crise política e a crise econômica agudizam a crise social. Então, haja crise para a gente sobreviver. Então, se tem várias crises, a gente pode entender também que tem várias contas a ser pagas, né? Não só essa que a gente está vendo acontecer agora, que tem afetado principalmente o preço do combustível. Você acha que existe risco em outras áreas que nós ainda não estamos dando a devida atenção de forma mais imediata, pensando esse modelo econômico que o país tem vivido nos últimos 2 anos para cá? Veja, nesse olhar mais de médio prazo tem a crise ambiental, né? Porque a gente está tratando ela muito superficialmente e ela é muito grave. A natureza está gritando aí a todo momento de que vocês precisam mudar e a gente não consegue mudar porque o padrão, por exemplo, de consumo que a gente montou no último século, a gente não quer sair dele. Então, e vamos ter que aprender a ser felizes com outro padrão de consumo. Então, não é simples. Então, a gente está uma espécie de resistência à mudança que atrapalha muito a saída da crise. A crise social brasileira, ela é estrutural, porque é um país que conseguiu ser uma das maiores economias do mundo. Já fomos o 8º, quase sentando naquela reunião de hoje do G7, certo? Caímos de ranking, mas quando a gente chegou a ser a 8ª economia do mundo, a gente era ao mesmo tempo um país com indicadores sociais mais próximos dos países mais pobres do mundo. E o indicador de desigualdade social a gente só perdia para 2 potências, Honduras e Serra Leoa. Então, o Brasil não é um país qualquer, é um país que tem um potencial econômico fantástico e tem uma herança social grave e fantástica. Então, a crise social brasileira é antiga, mas ela se agudizou nessa conjuntura de crise que a gente está vivendo. Qual é a expressão gritante? É o aumento da violência. A gente volta já a falar sobre essa conjuntura maior, né? Mas antes, Laércio Portela, que é da agência Marco Zero Conteúdo, que é um dos parceiros do programa Fora da Curva, ele entrevistou essa semana o ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, e a gente vai ouvir aqui um depoimento do Haroldo sobre essa situação dos reajustes de preço. O Haroldo Lima, ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo. Doutor Haroldo, eu li um artigo recente seu
O senhor falava uma expressão que eu achei muito interessante, dizendo assim que a Petrobras, no governo Temer, para um problema complexo, buscou uma solução simplória. Falando isso da questão dos combustíveis, né? Explica um pouquinho o que o senhor quis dizer com essa expressão. Quis dizer o seguinte, é que, na verdade, nós temos um problema complexo no Brasil. Porque nós temos uma reserva de petróleo bastante grande, temos uma base de refino razoável, atrasada, está muito antiga, não se constrói refinarias há 38 anos no Brasil, a última foi essa aqui, Abreu Lima. E por conseguinte, a gente compra petróleo de fora, vende petróleo de fora, e como o preço do petróleo está subindo muito, e como o dólar também sobe muito, não é natural que a Petrobras pague o preço dessas coisas. Não é certo. Mas também não é certo que o povo brasileiro pague o preço internacional de um petróleo brasileiro. Olha, o petróleo brasileiro é extraído por $7. É o preço de extração. Depois que tem os custos de amortização, vai mais $20. Quando termina de apurar tudo, o preço médio de retirada de um barril de diesel no Brasil é $40. E vende-se isso aqui no Brasil aos brasileiros por $80, que é o preço internacional, no suposto de que existe a chamada política de paridade de preços internacionais. Como o preço internacional é 80, ao invés de... Aí eu dizia, é um problema complexo, porque como é que vai se resolver esse assunto? Sem prejudicar o Brasil, os brasileiros, sem prejudicar a Petrobras mas resolvendo o assunto. Então, na época de Dilma, fazia-se um reajuste de 3 em 3 meses. E às vezes se passava em parte, não se passava tudo. Quando o preço do petróleo caía, era compensado por uma outra época em que o preço subia. E assim ia se mexendo. O assunto não era inteiramente resolvido, mas ia se equilibrando. É isso que surge agora. O governo Temer e resolve dar uma solução que eu chamei de simplória. Ao invés de não resolve nada disso, todo custo passado para o povo brasileiro. E nós também estamos aqui no telefone com Flávio Tonelli Vaz, que é assessor técnico na Câmara dos Deputados, formado em Direito e especialista em orçamentos públicos. Flávio, você me escuta? Sim, escuto. Flávio, bom dia. Eu queria saber se você podia primeiro comentar sobre esses reajustes que a gente tem visto acontecer em taxa de frete no diesel também, que tem deixado esse clima de incerteza no país. Sim. Olha só, o governo anunciou para resolver esse problema do combustível várias medidas provisórias e vários decretos. E algumas coisas marcam esse processo, né? O primeiro deles é o vai e vem. É um governo completamente atrapalhado, não tem capacidade política de equacionar os problemas, nem livrar a sociedade, impedir que as consequências disso cheguem às vias de fato, né? Você vê que o governo soltou uma tabela de preços negociada com os caminhoneiros, depois soltou outra, depois já revogou a segunda, né? E mesmo na questão do subsídio que ele anunciou, ele hoje foi publicado um novo decreto alterando os preços do diesel que vai aparecer nas bombas, né? Então, isso no primeiro decreto falava que o preço do diesel ia ser 2,03. Agora, a melhor hipótese, porque agora é regional, é de que o diesel vai aparecer a 2,27 e no Nordeste a 2,30. Né? Na região Centro-Oeste, na Sudeste, a 2,40. É um governo que deveria... que a gente teria que analisar essas situações, esses idas e vindas, porque isso não equaciona o problema, né? Um governo sem capacidade de equacionar os diversos problemas que estão envolvidos. De todas as 3 soluções que o governo poderia adotar, né, depois a professora Tânia poderia até complementar essas questões, para resolver o problema do preço dos combustíveis. A primeira delas era alterar a política de preços. Não é possível um país exportador de petróleo, um país que é um grande produtor de petróleo, agir
internamente como se ele importasse o produto, né? O presidente da ANP estava acabando de comentar a grande diferença de preços que existe entre o petróleo produzido no Brasil e o petróleo os preços que vêm sendo praticados pela Petrobras, né? A segunda hipótese que o governo teria era a redução de tributos. É uma coisa que realmente não poderia ser praticada. A pior solução que o governo podia adotar era o subsídio, né? Porque desde a emenda constitucional 95, o subsídio ele entra como despesa no orçamento. Então, quando o governo fala que vai ter um subsídio de 9,5 bilhões de reais, ele se pressupõe a cortar despesas para caber esses 9,5 bilhões de reais. Então, foi o que ele fez também com um corte de saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia, dinheiro das universidades, né? Foi um corte absurdo do ponto de vista de grande impacto para um orçamento que já estava muito constrangido pelo conjunto das políticas, né? Então, esse governo é incapaz mesmo de achar uma saída para essas crises, né? E eu concordo com a professora Tânia. Eu queria aproveitar para cumprimentar, é uma honra estar aqui agora falando com ela, mas é um governo que vive uma profunda crise política, é incapaz, não tem base parlamentar, ao contrário do que se pensa. Esse governo não ganha mais nenhuma votação aqui no parlamento, os seus vetos são derrubados. É só colocar em votação e cai um veto, né? Não consegue montar a agenda do parlamento, não consegue montar a agenda da economia, a economia não destrava. É um governo que acabou antes de nascer, né? Nasceu sem voto e deixa a sociedade agora sem qualquer amparo, né? Só se preocupa com seus negócios, né? Então, um governo em final de feira que promoveu ontem um leilão do pré-sal, já tem outro marcado para setembro, quer privatizar as elétricas, quer privatizar as distribuidoras, quer privatizar a Eletrobras, quer privatizar a Caixa. É um governo dos negócios, não é um governo dos interesses da sociedade, dos interesses nacionais, nem do projeto, nenhum projeto de desenvolvimento passa por esse governo. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. Um bom dia. Tânia, você quer comentar um pouco da fala dele? Ele lembrou uma coisa importante, né? Nessa pergunta de quem paga a conta, vários setores sociais vão acabar subsidiando também esses reajustes, né? Bom dia, Flávia, também. Para mim é um prazer dialogar com você. Eu acho que você foi no ponto. Porque agora, depois da greve, está todo mundo procurando onde é que está o vilão. O vilão é a política de refino e associada a ela a política de preço. Qual é a política de refino? Um país que tem petróleo, que tem capacidade de refino, que é agregar valor ao petróleo. Refino é isso. É uma atividade que agrega valor ao petróleo. Todo mundo luta para agregar valor. O Brasil tem uma estrutura de refino capaz de refinar petróleo, corta o refino interno para importar. Então, não dá para explicar isso à sociedade brasileira. É tão ilógico que a pessoa fica perguntando, sim, mas como é que um país decide andar para trás? Voltar, como eles disseram lá na propaganda. Voltou, tá querendo se transformar em importador de um produto que você é capaz de produzir. Então, o vilão é a política de refino e associada a ela, essa política de preço. Sim. A política de preço é quase que a gente fica pensando, esse pessoal não sabe que vive no Brasil. Porque como é que faz uma política de preço que atrela o preço de diesel e gasolina num país que roda em si a vida das pessoas? E a economia brasileira roda em cima de diesel e gasolina. Aí, neste país,
você atrela o preço a duas variáveis externas, portanto você não manda nelas, que é o dólar e o preço do petróleo. Todas as duas são definidas lá fora, nós não temos capacidade de influir na definição desses preços, e num momento mundial onde os dois preços estão crescendo ao nosso desfavor. O petróleo voltou a crescer o preço e o dólar está revalorizando no mundo. Então, vê, é tão absurdo que a gente não consegue explicar como é que a pessoa, em sã consciência, toma tais decisões. Por isso que o governo está com dificuldade, porque ele está querendo resolver o problema sem ir na origem do problema. A premissa do governo é manter a política de refino e manter a política de preço. Não vai encontrar a sociedade não vai aceitar que ela vai subsidiar, que é essa a solução que está sendo encontrada, ela subsidiar o ganho dos importadores, cortando a educação, cortando saúde, aumentando os custos. A nossa indústria está rebelada com razão, porque a solução que eles encontraram aumenta o custo da indústria pernambucana. Tem que se rebelar mesmo. E você bem falou aí, né, do quanto nós somos dependentes do diesel e da gasolina. E eu queria lembrar a fala do Haroldo Lima, que teve no começo, sobre como o governo também parece procurar soluções que são simplórias demais para um problema que é muito complexo. E uma coisa que entrou no discurso popular, né, que também parece ser uma solução simplória, é essa evidência do quanto a gente se tornou dependente das rodovias, né? E sempre se fala, é só resolver o problema das rodovias que a gente passa a ter mais trem, né? De fato, o país está sentindo agora a consequência da falta de uma política multimodal, né? Que é essa que permite a articulação entre diferentes transportes de carga no território nacional. Mas essa não é uma mudança que é simples, né? Isso parte só de um interesse do governo, ou também entram questões como a própria indústria dos transportes, que fabrica caminhão, que fabrica tudo isso? Veja, essa crise foi muito interessante, porque ela revelou algumas decisões estratégicas que o Brasil toma, né? E que saltaram aos olhos. Dois problemas na discussão que eles revelaram. Primeiro, como nós somos reféns de um sistema de infraestrutura e de transporte muito concentrado num único modal, que é o modal rodoviário. Então, é um país refém de um modal. Eles pararam o país, ponto. Por que parar o país? Porque o país depende muito, exageradamente, de um único modal. Um país que tem rio, um país que tem oceano, um país que já teve uma malha ferroviária importante, se transformou em refém do modo rodoviário. Por trás disso tem duas forças muito poderosas, que é a indústria automotiva, que fabrica caminhão, que fabrica automóvel e que pesa nessa decisão estratégica, e as empreiteiras brasileiras, que são muito importantes do ponto de vista da nossa economia, portanto tem muito peso nas decisões e que constrói estrada, certo? E que gosta de construir estrada, tem competência para construir estrada, e a sociedade brasileira quer estrada. Se você fizer uma pesquisa, o que é que o cara quer? Em Recife, ele quer a rua calçada, certo? Então isso também dialoga com valores da nossa sociedade, mas esses dois agentes econômicos, eles têm muito peso nessa macro opção que a gente fez, que evidentemente está errada. O Brasil precisa ser um país com um sistema multimodal. Quando é que a gente vai resolver isso, eu não sei, mas que precisa, ficou gritante. A segunda coisa que ficou clara nessa crise é o nosso modelo tributário. Eu queria depois aprofundar isso, mas ficou muito claro que imposto também é um vilão. A gente já vai entrar nisso, né? Se só lembrar também que, além de todas essas características, a gente também está num país que tem uma dimensão continental, né? Um país que é maior que muitos continentes.
Nós estamos aqui com vários ouvintes que têm mandado os comentários que estão direcionando a nossa conversa aqui para esse sentido, né? O Fúvio José pergunta por que não cobrar essa conta dos grandes sonegadores e das grandes fortunas de poucos? O Caio Souza Leão também fala tributar lucros e dividendos e acabar com a Bolsa Empresário. A gente abriu o programa com essa questão, né? Quem paga a conta? E hoje uma parte da oposição que já está se formando em vias da eleição, né? Fala que essa conta ela pode ser paga a partir de uma reforma tributária mais pesada, né? Um maior controle social do fundo público. Você acha que uma reforma dessas é de fato viável no Brasil? Ela seria a curto prazo, médio, longo prazo? Como é que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte? Eu acho assim que a reforma tributária é a mãe de todas as reformas. E me pedisse para escolher uma, por onde começar? Eu diria pela reforma tributária. Não era pela reforma previdenciária nem pela trabalhista como começaram. Eu começaria pela tributária. É fácil fazer? Politicamente é viável fazer? Não. Por exemplo, o governo Lula tentou 2 vezes e não conseguiu fazer. O governo Fernando Henrique conseguiu fazer mudanças tópicas. Então tem um entrave muito forte, que é um entrave político. E tem a ver com o que é o sistema tributário brasileiro, que é um absurdo o sistema tributário brasileiro. A gente discute muito a carga tributária brasileira, o tamanho da carga tributária brasileira. Existe um tal de impostômetro. Sim. Que eu tenho raiva dele porque ele chama atenção para o lugar onde a gente não deve chamar. O nosso problema não é que a carga tributária é alta. A carga tributária brasileira é 34%, 33%. A média da OCDE é 34%. Então aí nós não estamos fora da curva. A gente está fora da curva quando a gente abre a carga. Sim. Quando a gente... Como é que arranja esse dinheiro? De onde é que vem esses 34%? É o que a gente chama, os economistas, em composição da carga. Aí veja, aí o Brasil é fora da curva. Então a média da OCDE, 34% vem da renda. Da carga total, 34% vem da renda. No Brasil só vem 21%. Ou seja, lá a maioria dos países tributam mais a renda do que o país. Não estou nem falando deste lucro e dividendos, que isso somente um outro país no mundo não tributa lucro e dividendo. Isso é uma excrescência da minha visão. Tá certo? Isso é uma excrescência do sistema tributário brasileiro. Como é que não tributa lucro? Tributa salário e não tributa lucro e dividendo. Eu não consigo explicar isso. Tá certo? Então, no total, você tem 21%. Onde é que está a nossa carga tributária? Quase 50% é consumo. Na OCDE, a média é 32%. Então, nós somos completamente fora da curva. Quase metade de onde vem o dinheiro vem de um item que os economistas classificam consumo. Quem é que paga? Quando a gente consome. E para consumir tem que produzir. Então, onde é que está a carga tributária brasileira? Em quem produz e em quem consome. Na média mundial, isso é 32%. Então, obviamente, isso é um sistema antissocial, porque quando ele taxa mais o consumo, quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Por quê? Quanto menos eu ganho, mais eu gasto com consumo. Menos sobra para eu poupar. Quanto mais eu ganho, proporcionalmente, menos eu gasto com consumo e sobra mais para eu poupar. Então, qualquer criança entende que quem ganha menos num sistema desse paga mais. E na produção, você onera a produção, que apareceu na discussão agora da greve. A carga tributária em cima do diesel e da gasolina é muito grande. Não é assim no mundo. Portanto, está errado o Brasil. A carga tributária sobre quem consome e quem produz é menor. A carga tributária sobre o resultado da economia tem que ser maior. Onde é que está o resultado? Na renda
e no patrimônio. É exatamente os dois itens que o Brasil não taxa. A elite brasileira não quer pagar imposto, gente. Então, como é que pode? Como é que sai disso? Eu ia perguntar justamente sobre esse interesse cruzado, né? É uma questão que afeta diretamente uma elite social e econômica desse do tamanho, país. Desse tamanho, e aprisiona o país. E aí a sociedade brasileira tem que discutir o seu sistema tributário. Tem que questionar o seu sistema tributário. Está errado. Está errado. E agora está mais errado ainda, porque a gente quer se abrir para o exterior. Quando a economia brasileira era protegida, você taxava muito a produção, mas você tinha uma proteção. A tendência foi diminuir a proteção. Aí a gente não entende por que os preços no Brasil são tão altos. Vê a carga tributária nos Estados Unidos, que é a composição dos Estados Unidos, 49% lá é renda. Aqui é 21%. Os 50% aqui é consumo. Os 50% nos Estados Unidos é renda. Quem ganha mais, paga mais, ponto. Tá certo? O patrimônio lá é 10%, no Brasil é 4%. A gente copia tanto os Estados Unidos, por que não copia o sistema tributário? Por que é mais barato lá? Vê se o ICM... Primeiro, não existe ICM. Existe o correto, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Vê a carga do valor agregado lá. Aí você vai para Miami comprar, porque o preço lá é mais barato. Tá certo. Estão certo eles. A gente está com uma pergunta aqui de um ouvinte, Marco Lima, que ele pergunta o seguinte: de que maneira ter tornado a Petrobras a primeira empresa de petróleo com ações vendidas na Bolsa deturpou a função social da empresa? E de que maneira a crescente participação acionária de estrangeiros na empresa interfere no estado atual das coisas? Esse é outro ponto que a gente tem que discutir. Bom dia, Marcos. O que é a Petrobras para o Brasil? Eu acho que a crise dos caminhoneiros também nos ajuda a isso, porque ela remeteu a Petrobras. E eu acho que aí a gente começou a discutir a Petrobras pela política de refino, equivocada na minha visão, mas também, assim, o que é a Petrobras ainda para um país como o Brasil? Um Brasil que descobriu o pré-sal, que é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo, tá certo? Então, eu acho que esse é um debate que merecia um programa. Verdade. Porque o que é a Petrobras para o Brasil? Ela é só uma empresa que precisa ter ações na Bolsa? Ela pode ter ações na Bolsa, não é? Porque ela é uma das maiores empresas do mundo. É uma das poucas grandes empresas que o Brasil conseguiu construir. É uma empresa competente. Além de ser uma das maiores, é uma das melhores petroleiras do mundo. Por cima de ser maior, ela é melhor. Então, ela tem capacidade muito interessantes para servir ao Brasil. Então, a gente precisa discutir a Petrobras. Eu sugiro a vocês um programa com essa perguntinha: o que é a Petrobras hoje para o futuro do Brasil? Não é uma mera empresa competente que tem ação em bolsa. A gente fez um programa recentemente que a pergunta era por que é importante defender a luta pela Petrobras. Com certeza. E os caminhoneiros nos ajudaram. Você acha que, dentro daquela pergunta que eu te fiz sobre o sistema multimodal, é viável a gente pensar, por exemplo, que as empreiteiras investam em ferrovias? Claro. Claro. Nossas empreiteiras eram também uma das maiores do mundo. Tá certo? É parte da nossa crise conjuntural. O Brasil, na crise conjuntural, afetou dois segmentos que são muito importantes na economia brasileira. Um é petróleo e gás, que era o que mais investia no período recente. E o outro é o setor da construção civil. Esse setor no Brasil é muito competente, gente. A gente tinha empresas de porte mundial que disputavam projetos e ganhavam no mundo inteiro. E isso tem a ver com a inteligência brasileira. Sabe o que é que eles exportam? Eles exportam serviço especializado. Quando a gente registra o que é que as empreiteiras
exporta, o itemzinho lá na conta é serviço especializado, é massa cinzenta. Isso veio das nossas universidades, dos cursos de engenharia bom, dos nossos empresários capazes, entendeu? Esse é um segmento muito importante para o Brasil e ele está em crise. Nós estamos matando as grandes empresas brasileiras. Então, quem é capaz de fazer estrada é capaz de fazer ferrovia. Certo? Eu não vejo que é aí o nosso problema, não. Nós temos quem faça. E ainda sobre essa questão da reforma tributária, você acha que... Você tem acompanhado a forma como esse assunto entra na mídia tradicional, nos jornais? Você acha que o brasileiro está bem pautado sobre essa questão? Ou você acha que... Qual é a questão? Sobre a reforma, sobre essa necessidade da reforma tributária. Tá, não. A pauta, estou dizendo, a pauta é em cima da carga. Então, eu tirava todos os impostômetros e chamava a população brasileira para dizer, e quem cria esse número? De onde é que vem esse número? Abre aí para eu ver. Certo? Tem tanto absurdo no sistema brasileiro. Quer que eu dê outro absurdo? No que Flávio falou, que é a renúncia fiscal. A gente discutiu na PEC do teto somente despesa primária. Certo? A gente devia ter discutido receita também. Por que só discute despesa? A conta do governo é uma conta, qualquer pessoa sabe que qualquer conta, ela tem a receita e a despesa. A gente pegou a receita e esqueceu que aí é onde está a reforma tributária e onde está a renúncia fiscal e focou na despesa primária. Não discutiu nem a despesa financeira, nem a receita. Só discutiu despesa primária, tá certo? Na receita, tem a receita e tem a renúncia de receita. Alguém já parou para detalhar e discutir com a sociedade brasileira essas isenções? Para quem vai, quanto custa, se deve dar. Então, veja, vou dar um exemplo. O mesmo país, o mesmo estado brasileiro, que está cortando no teto despesa com saúde, quando a classe média, que tem seguro-saúde, faz o seu imposto de renda no final do ano, ela bate o que ela gastou com seguro-saúde e as despesas com saúde. Quem é que financia? O mesmo estado que está cortando o SUS. É isso que a sociedade brasileira quer? Dificilmente, né? A gente já tem que encerrar a nossa conversa, o nosso tempo já se esgotou. Mas antes, Chainá França está com a nota aqui de uma notícia. O coletivo Marco Zero Conteúdo está com um projeto no Catarse para financiamento chamado Projeto Adalgisas, com a intenção de realizar uma cobertura especial das eleições em Pernambuco, tendo as mulheres como protagonistas. Apesar de sermos a maioria da população, nós, mulheres, ocupamos menos de 10% das cadeiras no Legislativo. A distorção se mantém em Pernambuco. Por aqui, nunca tivemos uma governadora ou mesmo uma senadora. Em 2014, nós elegemos apenas uma deputada federal e 6 deputadas estaduais. O projeto Adalgisas quer ajudar a mudar essa realidade. Apoie entrando no site do Catarse. O projeto estará disponível até dia 12 de julho. Obrigado, Chainá. Lembrando que o endereço do Catarse é www.catarse.me. Né? Nosso tempo encerrou. Tânia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Acho que a gente teve um programa ótimo hoje. Obrigado, gente. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado também. O programa de hoje contou com Chainá França e Caroline Torpe nas redes sociais. Teve produção de Ed Rodrigues, o roteiro e a locução é minha, Bruno Nogueira. Os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Lembrando que esse programa e todos os outros programas do Fora da Curva estão disponíveis na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, no endereço youtube.com/programa Fora da Curva. Né? O Fora da Curva volta na segunda-feira com a apresentação de Adriana Santana. Até lá, uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana para todas e para todos. O
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Horas e 9 minutos.